Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo. O meu nome é Kevin e este é o quinto vídeo da minha série em que estou explicando os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo no Sermão do Monte. Se você gosta de ouvir a palavra de Deus, ou não a conhece, mas se interessa em conhecê-la, peço que assista esse vídeo até o final e não deixe de assistir os meus outros que enviei no YouTube. Está bem? Em Mateus capítulo 6, versículo 1 ao 4, Jesus disse: Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para seres vistos por eles. Aliás, não tendes galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já têm o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto. E teu Pai que vem em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. Neste versículo, o Senhor ele está falando sobre esmolas. E também ele está querendo se referir às boas ações, visto que os ensinamentos dos primeiros versículos de Mateus 6 estão falando sobre boas ações. O Senhor Jesus ele nos ensina, né, que nós devemos nos conservar para não fazermos boas ações diante dos outros com a intenção de sermos vistos por eles. O Senhor ele está ensinando, se você der uma esmola a alguém, faça isso não com a intenção de ser visto pelos outros, como, nossa, que homem bondoso, que mulher bondosa. Não faça com essa intenção. Porque se você fizer assim, com isto, você não está fazendo isso por amor ao seu próximo. Você está fazendo isso com a intenção errada. A intenção de ser visto pelas pessoas e ser honrada por elas. O Senhor nos ensina que temos que fazer o bem com a intenção certa. Se darmos esmolas, ajudarmos o nosso próximo, ou fizermos qualquer outra boa ação a alguém, devemos fazer isso com a intenção certa. Fazer isso por amor àquela pessoa. E não com a intenção de alguém nos ver e nos elogiar, nos aplaudir. Se nós fizermos o bem com a intenção certa, Deus nos recompensará. Mas se fizermos com a intenção errada, como esta que o Senhor nos mostrou, fazer com a intenção de ser visto, nós não receberemos o galardão que Deus tem. Porque nós fizemos com a intenção errada e ainda já fomos recompensados pelos homens. Uma coisa que eu quero dizer é, a recompensa de Deus é muito melhor do que a recompensa de qualquer homem, de qualquer mulher nessa terra. No versículo 2. Ah, bom, já expliquei uma boa parte aqui, né? No versículo 2, o Senhor mostra que nós não devemos chamar a atenção para nós mesmos quando formos fazer alguma boa ação. Sim, é isso que quer dizer, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, que está no versículo 3. Isso quer dizer, não levante sua mão esquerda e coloque para Nossa Senhora. Olhem esse ato de bondade meu, algo assim, compreende? As nossas boas obras devem ser feitas em secreto, de maneira que a testemunha que há de nós não seja homens, mas Deus. E Deus, que está vendo o que nós fazemos em secreto, ele vai nos recompensar publicamente. Você está entendendo o que eu estou lhe dizendo? Se sim, deixe seu comentário, por favor. E se percebeu algum problema na minha explicação, peço que diga a qual e como posso melhorar isso. Está bem? No versículo 5 ao 8, o Senhor ele nos fala a respeito da oração. Algumas atitudes que temos que tomar em relação a ela. Versículo 5 ao 8 está escrito: E quando orares, não sejas como os hipócritas,
pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas tu, quando deres esmora, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós o pedirdes. O Senhor Jesus está querendo dizer aqui, quando você for orar, tá? Não chame atenção para si mesmo, como ficar em pé, orando com uma voz muito alta, para que as pessoas vejam para você. Porque isto era a atitude que os hipócritas tinham. Eles oravam dessa maneira para que as pessoas olhassem para ele e falassem: nossa, que homem de Deus é este? Algo assim. Nós temos que orar não com a intenção de alguém nos ver. Nós temos que orar com a intenção de buscar a Deus, de conversarmos com Ele, de nos relacionarmos com Ele. Deus, Ele vê tudo, inclusive as nossas intenções. No versículo 6, o Senhor ensina que quando formos orar, nós temos que ir para um lugar particular. Esse lugar pode ser, por exemplo, o seu quarto. Entrar em seu quarto, feche a porta para você não ser impedido nem distraído pelas pessoas e as coisas de fora. E ora a Deus que está em secreto, ou seja, as pessoas não precisam saber que quando você está orando. Você não precisa contar mais para ninguém. Deus, Ele está vendo você buscando. Está vendo a sinceridade do seu coração. E a sua devoção, se ela é genuína ou não. Se você fizer o bem com a intenção certa, certamente Deus te recompensará. No versículo 7, o Senhor nos ensina que não devemos usar de inúteis repetições, pensando que quanto mais falarmos, mais o Senhor vai nos dar atenção e vai nos ouvir. Desde a primeira vez que você orou, você já foi ouvido por Deus. O que vai determinar que se Ele te responderá ou não é isto: a sua fé nele, a intenção pela qual você está orando e a sua obediência à palavra dele. Compreendeu? E no versículo 9 ao 13, o Senhor ele nos ensina a como orar. A oração do Pai Nosso não é uma regra como toda vez que você orar você deve dizer essas palavras. Não é isso. O Senhor ele nos está dando um exemplo de como nos convém orar. Talvez você já conheça, mas mesmo assim eu vou ler. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. No versículo 9, o Senhor nos ensina, sim, o Senhor Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai e a nos relacionarmos com Ele como filhos. Isto é um privilégio maravilhoso. Eu ouvi de um pastor em que confio que em nenhuma outra religião há um Deus que permita que os seus adoradores o chamem de Pai. Veja já o tamanho desta honra que o Senhor nos dá, tá? O direito que Ele nos deu de podermos ter um relacionamento íntimo com Ele, e de pai para filho, e não somente de servo para com seu Senhor. Cristo Jesus nos ensina a reconhecer que Deus ele está nos céus e Ele vê tudo do que acontece na terra. Nos ensina a santificar o nome de Deus. Santificar é separar da corrupção, separar da sujeira.
O nome do Senhor já é santo, já é limpo. Contudo, alguns não veem assim. Alguns veem Deus como um Deus mau, injusto, alguém violento, irado constantemente. Mas isso não é verdade. O nome do Senhor já é santo, mas temos que santificá-lo. Nas orações temos que dizer: Tu és bom, Tu és misericordioso, Tu és justo, Tu és manso, Tu és paciente, Tu és longânimo, pacífico. Compreendeu? Em suas orações, faça declarações do que Deus é, para você santificá-lo, e assim ele ser santo para você. No versículo 10, o Senhor nos ensina a orarmos para que o reino de Deus venha. Isso quer dizer, orar para que venha o governo de Deus sobre a terra. E orar também para que seja feita a vontade do Senhor Deus na terra, assim como ela é feita no céu. Se você ler os evangelhos, você verá que às vezes Jesus fez essa declaração: Eu vim não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Nós, como discípulos, devemos imitar o bom exemplo de nosso Mestre Jesus. No versículo 10, no versículo 11, o Senhor nos diz, o Senhor nos ensina a pedirmos o suprimento de nossas necessidades diárias. Nesse caso, ele está ensinando: peçam comida, peçam água, dependendo da pessoa, peçam roupas e outras coisas que você necessita, outras coisas que sua família necessita. E no versículo 12, o Senhor nos ensina que em nossa oração temos que pedir o perdão de nossos pecados e perdoar diante do Senhor aqueles que nos fizeram algum mal. Isso quer dizer então que, se por exemplo, o fulano me ofendeu, o cicrano me desprezou, em minha oração eu tenho que pedir perdão. Pai, perdoe meus pecados e eu perdoo a ofensa de fulano contra mim. Eu perdoo o desprezo de cicrano contra mim. Um pouco mais adiante, o Senhor Jesus explicará o porquê nós devemos perdoar quem nos faz mal. No versículo 13, o Senhor Jesus nos diz: E não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal. Deus, ele nos conduz à tentação às vezes, mas isto não é para nos fazer cair, mas sim para que nós vençamos a tentação e sejamos fortalecidos espiritualmente. Contudo, o Senhor Jesus, conhecendo a fraqueza da carne e também sabendo as consequências de se pecar, ele nos ensina a pedirmos para que Deus não nos conduza à tentação, porque se formos tentados e vencermos a tentação, seremos fortalecidos espiritualmente, mas se cairmos, sofreremos prejuízo. Por isso nós temos que pedir que o Senhor pedir que o Senhor nos livre da tentação. E também no mesmo versículo, nos é ensinado a pedir livramentos ao Pai. A cada dia tem o seu mal. Às vezes, alguma pessoa que quer te prejudicar, às vezes algum acidente estava para acontecer, ou alguma outra coisa ruim. Você tem que pedir livramento para que o Senhor te livre dos males que iam acontecer, que estavam para acontecer a você. Ai, que coisa. E assim você seja poupado. E no fim, o Senhor Jesus nos ensina que nós temos que reconhecer as coisas de Deus e louvá-lo. Temos que reconhecer que o reino, o poder e a glória pertencem a Deus. E também temos que louvá-lo
Estou declarando que Deus é Rei, Ele é poderoso e glorioso. E dar também a Ele outros louvores. Louvor não é cantar, louvor é elogiar. E elogios são reconhecimentos e confirmações. E temos que terminar nossas orações dizendo Amém, que significa assim seja. No versículo 14 ao 15, Jesus ele explicou o motivo pelo qual devemos perdoar quem nos fez mal. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Isso quer dizer, se você não perdoar as maldades que outros fizeram contra você, Deus não perdoará os seus pecados. E isso é uma coisa muito séria. Porque não entrará no reino de Deus os homens e as mulheres que não receberam o perdão de Deus. Porque no céu não entra pecado. Você precisa ser perdoado para herdar o reino dos céus. Perdoar é melhor do que guardar rancor, guardar mágoa. Isso é verdade. No versículo 16 ao 18, Jesus ele fala conosco a respeito do jejum. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. No tempo em que Jesus falou essas palavras, os judeus, quando eles jejuavam, eles mudavam a sua aparência para parecerem tristes e sofredores por causa da abstinência por comida. Tá? Mas faziam isso não com a intenção, mas jejuavam não com a intenção de aproximar-se do Senhor. Faziam isso com a intenção de ser vistos e glorificados pelos homens. O Senhor Jesus nos ensina no versículo 17 e 18 que quando formos jejuar, nós devemos cuidar da nossa aparência e nos comportar normalmente, como se não estivéssemos jejuando, para que nós não pareçamos estar jejuando para ninguém, exceto para Deus. E Deus, que está em secreto, vendo nosso jejum, a nossa consagração, a nossa busca por Ele nos recompensará publicamente. Porque Deus ele é galardoador, isso quer dizer, Ele é recompensador. O bem que fizermos será recompensado, se o fizermos com a intenção certa. Se você ficou até aqui, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Peço que você curta esse vídeo e compartilhe com os amigos se você gostou dele e se te edificou. Deixe seu comentário e se você não é meu inscrito, peço que se inscreva no canal e não deixe de assistir meus outros vídeos. Que Deus te abençoe e até a próxima se Ele quiser.